Valeu. Então, quais são as coisas pelas quais o Freud, né, ele foi mais conhecido? Quem pode me falar? Que a gente falou aqui várias coisas que Freud descobriu, enfim. Ele foi considerado o pai da psicanálise por quê? Por causa das suas teorias? É, por causa das suas teorias, mas a primeira coisa que ele fez foi o quê? Tratar o quem e o quê? Uma mulher, lembra, que tinha uma psicopatologia chamada... Quem vai acertar? Não lembro. Histeria. Histeria, lembra disso? Ó, iniciou seus estudos na utilização da técnica da hipnose, tá? E ele usou aqui, ó, para o tratamento de uma mulher. Ui, caramba, saiu aqui da tela. Por isso que, gente, tem a pessoa que fala assim, a mulher é histérica, porque fala que a repressão psicológica, né, ela causava histeria nas mulheres. A repressão da mulher naquele tempo, né, a mulher era muito reprimida, e diz que isso tinha a ver com o útero, com toda a circulação uterina, enfim, que hístero, né, é útero, né, enfim. Tá falando, essa técnica tornou-se centro das técnicas de Freud, que também acreditava que as memórias ocultas ou reprimidas, tá? Então, primeiro ele tratou essa mulher aí com histeria através da psicanálise. Vocês assistiram esse filme aqui, gente, Freud no Netflix, parece essa mulher que ele trata aí com histeria. Só que, tipo assim, eu não recomendo acreditar em tudo que tá ali, não, porque tem coisas ali que não tem nada a ver, não. Eles exageraram ali demais. Mas tem coisas que realmente faz parte da história de Freud. Tá? Então, a histeria, ó, tem vários livros que eu falei, né? Ó, sobre a histeria, tá? É uma neurose. Qual a diferença de neurose para psicose mesmo, que eu falei com vocês? Diferença de neurose para psicose. Quem pode me responder? Quem sabe me responder? Neurose se refere ao transtorno mental. E psicose é o estado psíquico, onde pode ocorrer alucinações, angústia, paranoide. A neurose, ela não interfere na racionalidade. Não traz alucinações. Já a psicose, ela é a mente que camufla as coisas. Isso aí. A neurose, né? A pessoa, ela tem, né, o transtorno, né, neurótico, mas ela não perde noção da realidade, né? Ela não perde a sanidade em relação à orientação de espaço, né? A consciência em si, tá? A psicose, não. A psicose é um transtorno qual aquela parte do cérebro, né? Que realmente, né, pode criar alucinações, né? Questão de observação de cheiros que não existe e percepção de cheiro, né? Percepção, não está vendo alucinação, mas está sentindo algo por perto. Então, tudo que vem da mente, né? Que cria na mente, isso é uma psicose, tá? Então, eu dei o exemplo de TOC, né? O transtorno obsessivo compulsivo. O transtorno obsessivo compulsivo é uma neurose, tá? Apesar de ser algo que não tire a gente da realidade, né? Faz parte, né, de uma neurose, tá? O que é neurose especificamente, né? Neurose é quando você fixa algo, né? Especificamente, né? E aquilo vai progredindo, né? Então, por exemplo, ciúmes, né? O ciúme, né?
é uma coisa normal. A ansiedade é uma coisa normal. Só que, se você tiver, né, uma síndrome da ansiedade generalizada, isso já pode se tornar uma neurose, né? Você continua naquela repetição neurótica de ter ansiedade, tá? Então, vamos lá. Então, neurose aqui, ó, foi criado pelo médico William Cullen, né? Aí tá falando aqui que são desordens dos sentidos e movimentos causadas por efeitos gerais do sistema nervoso, né? É um distúrbio neurótico, então qualquer transtorno mental, embora cause tensão, não interfere no pensamento racional, nem a capacidade funcional da pessoa, tá? Então, a pessoa tem mania de dizer que quem tem neurose não tem noção da realidade. Isso é uma mentira, tá? Diferente da psicose. Ele desconecta totalmente da realidade, tá? Então, temos um videozinho aqui da neurose e aqui falando da psicose, que pode ter crise de alucinações, delírios, tá? Desorganização psíquica. Qual a diferença de alucinação e delírio? Qual a diferença de alucinação e delírio? Marcele sabe. Fala aí, Marcele. Fala, então. Eu não sei não, gente. Já quer botar você na mesa, Marcelo, tá vendo? Botar na fogueira. Vamos lá. Delírio, gente, ele independe de ser um transtorno psíquico, tá? Por exemplo, se eu tiver febre alta, tá? Eu posso ter delírios, tá? Isso não quer dizer que seja um transtorno psíquico. Então, a gente tem que saber como que se dá esse delírio, né? Como que está o estado de saúde dessa pessoa para eu definir que seja um delírio proveniente de um transtorno mental ou não, se é uma psicose ou não, tá? Então, princípios básicos da teoria psicanalítica que a gente viu, determinismo psíquico, né? Acredita-se que nada acontece por acaso, né? A gente tem um pensamento, um sentimento e a gente lembra de algo, tá? A gente sempre remete o nosso pensamento a alguma coisa que a gente viu ou viveu, né? Existe aí a questão do inconsciente, aquilo que é ativamente reprimido, impedido de se tornar consciente, então fica guardado lá. E às vezes na psicoterapia ou na psicanálise isso pode ser trazido, né, à memória, tá? A questão da libido. Deixa eu aceitar a galera que está entrando. Né, que é o prazer, né? Então, às vezes, a gente caracteriza muito o libido como prazer sexual relacionado à área genital, né? Mas a gente também, o Freud também fala o prazer sem ser sexual, uma energia que pode ser um prazer, por exemplo, de uma criança que tem o prazer em amamentar, né? Uma criança, um bebezinho que tem o prazer em evacuar, né? Então, tá lá naquela questão do id, das fases, né? Latência, que a gente vai ver depois, tá? Catexia é uma carga emocional que dá energia a uma ideia. Aí existe também, né, que é a teoria dele do id, ego e superego, que são, né, a nossa mente, né? Id são os instintos de duas naturezas que nós temos, a amorosa e a agressiva, né? Então a pessoa pode ser o tempo todo amorosa, em algum momento, por algum estresse, né? Ela ser agressiva, né? Às vezes é uma pessoa que você nunca imagina, ela pode vir a matar, então por isso que existe a psiquiatria forense, tá? Para poder avaliar, né, essas questões aí, tá? Se essa pessoa realmente tem um transtorno mental ou não. O ego é o núcleo, é aquela parte lá do equilíbrio, né? Onde ocorrem as operações mentais complexas, né? E a área de relacionamento com o mundo externo.
E o superego é o núcleo das introjeções de normas e padrões sociais, tá? Outra coisa também pela qual ele ficou conhecido, tá? Então, ele ficou conhecido por esses princípios específicos da teoria psicanalítica, viu? Tá? A questão da sexualidade, que é importante, né, para o desenvolvimento do indivíduo, né, a existência da sexualidade, que ele vai dividir em fases, que são as fases psicossociais. Fase oral, que eu falei, às vezes a criança ela tem prazer, né, na amamentação, né, na sucção, enfim, de 0 a 1 ano aproximadamente. A fase anal, o prazer dessa criança está nos esfíncteres, né, de evacuação, 2 a 4 anos aproximadamente. Fase fálica, né, que é aquela fase que eu falei com vocês, que é a descoberta da genitália, né, vocês podem estar anotando isso aí. E tem também a fase de latência, que é aquele período que a criança ela já vai entrar para a escola, né? Ela está na escola, na verdade, né? Ela está mudando aí de fase, tá? E esse período de descoberta de genitália já passou, né? Ela entra mais em repouso, em latência, tá? E a fase genital, onde a gente, né, a partir da fase adulta, o prazer está realmente nos órgãos sexuais, tá? Para ele também, dos princípios básicos da teoria psicanalítica entra a questão do complexo de Édipo, né? Aquele relacionamento de filho, né, com a mãe, né? Então, o filho tem uma relação maior com a mãe, né? E a filha com o pai. Então, a gente chama isso de complexo de Édipo, do filho com a mãe, e da filha com o pai, Electra, tá? Complexo de Electra, mas Freud não gostava de falar dessa maneira, né? Ele falava complexo de Édipo feminino, tá? E o oitavo, né, para ser o último princípio básico da teoria psicanalítica, é a área afetiva, né, que tem que ser construída desde a infância, né, para prevenir traumas, enfim, tá? Então, isso foi o que a gente viu na primeira aula, ok? Deixa eu ver se eu consigo colocar a aula 2 aqui para vocês. Só um minutinho. Calor aqui, gente. Acho que aula 2 eu falei sobre a história da loucura ou falei de prevenção ao suicídio, alguma coisa dessa. Deixa eu ver. Falei de prevenção ao suicídio. Isso aqui vocês já estão cansados de saber, né, gente? Vocês já apresentaram isso aqui. Deixa eu ver a aula 3. Tem dúvida, gente, em relação ao Setembro Amarelo? Não, né? Acho que não. Deixa eu ver aqui, colocar aqui a aula 3 para vocês. Espera aí. Então, vamos lá. Essa aqui, ó, é a aula 3. Vê se apareceu aí para vocês na tela. Ó, então vamos lá. História da loucura e reforma psiquiátrica brasileira, né? Falando da história da loucura e reforma psiquiátrica brasileira, gente, não tem como a gente esquecer de Início da Silveira, né? Mas Início da Silveira eu falei bem mais lá pro finalzinho, tá? Então, lembrando aí da antiguidade, né? A gente começou a falar sobre como que eram tratados, né? Os loucos. Por que eles eram chamados de lunáticos, né?
Então, como que eles eram tratados, para onde que eles eram levados, né? Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver que Lara está entrando aqui, Gabriela. Deixa eu conseguir admitir aqui. Então, vamos lá. Maurício, fala aí comigo, Maurício. Entra aí na aula aí, Maurício, para a gente bater um papo aí. Se eu perguntar a você como que era feito o tratamento, para onde que os loucos eram levados lá na antiguidade, o que que eles faziam? Quem que era essa população-alvo que era considerada louca? O pessoal esquizofrênico, né? O pessoal... Era só esquizofrênicos? Eu acho que, como me lembro, sim. Tá bom. Alguém pensa diferente dele? Acho que é só os esquizofrênicos que eram levados a tratamento, gente? Ou na época nem sabia que era esquizofrenia? Acho que na época não sabiam disso, não. Exatamente. E o que faziam com os loucos? Eram torturados, né? Com aquelas cadeiras elétricas. Exatamente. Aquele outro procedimento na cabeça, qual é o nome? Eletroconvulsoterapia, né? Então, olha só. Pode falar. Aquele outro que coloca um negócio na cabeça, não é o da... Loboterapia. Isso, loboterapia. O que acontece, gente? Qual era a população que era considerada louca? As que tinham diagnóstico? Quem era colocado lá, na verdade, eles nem eram colocados no manicômio, porque na época eles nem tinham um manicômio para ir. Então, eles eram levados para os leprosários, tá? Então, não era só louco que ficava lá. Era paciente com tuberculose, era paciente com hanseníase, eram os indesejáveis da sociedade, tá? As mulheres que tinham histeria, que davam problema aos maridos, né? Elas eram, entre aspas, interditadas pelos maridos e jogadas lá dentro desse leprosário, né? As mulheres que ficavam grávidas de homens que eram casados, eram jogadas lá, era como se fosse um depósito de pessoas indesejáveis, tá? Então, eles faziam de uma certa maneira, as pessoas que tinham maior poder aquisitivo, o governo, eles limpavam as ruas, né? Como? Pegando essas pessoas que eram indesejáveis e colocando lá nos leprosários, que era um lugar bem afastado, né, da cidade ali, do centro, né? Então, afastava essas pessoas, as pessoas naquele lugar, eles começavam, né, a ter realmente transtornos psíquicos, porque eles não tinham nada, né? Não tinham isso, né? Não havia divisão, né? Então, todo mundo era misturado, era junto, as mulheres às vezes engravidavam, porque tinham relação sexual, né, com homens que nunca tinha visto, que às vezes tinha transtorno psíquico, então por isso que eu falo que é uma alienação mesmo, né? Então, depois isso foi mudando, né, com a reforma psiquiátrica. O que foi importante a reforma psiquiátrica, né? Na verdade, a gente está falando da reforma psiquiátrica brasileira, mas isso começou lá na França, né, com o instituto que a gente fala que é Pinel, né? Que é por isso que as pessoas falam, não sei quem é Pinel, não sei quem é Pinel, porque o primeiro instituto francês, né, de psiquiatria, né, foi Philippe Pinel que construiu. Então, ele já estava pensando em fazer uma reforma psiquiátrica. Que reforma é essa? Separar, né, as psicopatologias, né, não deixar todos misturados, né, nem todos os pacientes tinham leito, então eles ficavam jogados de qualquer maneira, né, não tinha banheiro para todo mundo, então eles evacuavam e urinavam naquele ambiente, né, então tudo isso aí, gente, é a história da reforma psiquiátrica. Então, por conta das condições, né, subhumanas, né, que eram tratadas, aí você fala assim, mas isso é antigamente, nada disso.
Se você fuçar aí, tem clínicas de psiquiátricas aí que tratam dessa mesma maneira, né? Várias reportagens a gente vê na Globo que eles fazem, que encontram, né, pacientes psiquiátricos jogados, sem leitos, né, condições subhumanas, né, gente? Muito triste isso. Então, tratado de qualquer maneira e não dividindo as psicopatologias, né? Tanto que hoje a gente tem CAPS, álcool e drogas, né? Então, diferente do CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3, então tem vários tipos de CAPS, tá? Então, dessa maneira, né, foi instituído aí, né, os hospitais psiquiátricos. Então, não tinham os hospitais, né? Na verdade, eles eram colocados em depósitos, né, nos leprosários. E aí os hospitais psiquiátricos foram construídos para justamente começar a tratar dessas psicopatologias, tá? E aí determinar quem entrava, quem saía, quem tinha que ter alta da situação da história da loucura, né, que a gente fala, tá? Antes mesmo disso, por isso que eles eram chamados de lunáticos, né? Eles achavam, né, as pessoas, a sociedade, né, todo mundo achava que as pessoas ficavam, né, com algum transtorno mental por conta das fases da lua. Então, por isso que chamavam eles de lunáticos. Porém, outras pessoas também achavam que quando, né, essa época e antes de achar que era por conta das fases da Lua, né, existem várias fases, né, dos achismos aí da onde que vem a história da loucura, né? Então, outras pessoas achavam que era por possessão espiritual. Então, todas as vezes que uma pessoa com transtorno mental apresentava crise, né, eles chamavam um padre e o padre ia lá e tentava fazer o exorcismo, né, dessa pessoa, tá? Porque achava que isso era de cunho espiritual, tá? Que era um sofrimento da alma, que na verdade, né? Mas que por conta desse sofrimento da alma, a pessoa perdia as faculdades mentais, tá? Então, chamavam também de maníaco, né? Ou insanidade mental, lunáticos, várias coisas, né? Que deram nomes, né? À loucura, tá? Então, não é de hoje, né? Então, nós temos várias pessoas na Idade Média aí que tiveram transtorno mental. Só para lembrar, né? Dom Pedro I, ele criou, né, o primeiro manicômio no Brasil, né? Que eu falei que é lá no Fundão, na UFRJ, tá? E no Brasil, né, foram criados vários, né? Quais são os principais, né, que a gente lembra, né? O de Dom Pedro II, ali da UFRJ, tá? Temos o de Barbacena, que também é muito conhecido, tá? Tem aí o hospital... Pode falar. Tem gente querendo entrar, né? Galera, isso que eu ia te falar. Tá. Deu Vou admitir que... Tá. Menina, ontem parece que nem funcionou, né? O Teams. O Teams parece que nem funcionou. Só funcionou a nossa turma, só a Juliana conseguiu entrar. Sério? Olha que sorte. Então, vamos lá. E tem também o Asilo dos Alienados São Vicente de Paulo, também em Fortaleza, né? Que eu falei para vocês, tá? Então, eu já falei, era um local de confinamento, né? De uma população que era crescente e desocupada, né? Que vagava pelas ruas, os mendigos, né? Então, todo mundo que não tinha uma utilidade eram levados para lá, tá? As casas de misericórdia também acolhia, né? 1950, 70, né? Se via muita questão da ausência de leitos, como eu falei. E aí, gente, a psiquiatria ela começou a virar um bem de consumo. Por quê? Porque os manicômios, né? Existia o manicômio do Estado e existiam os manicômios particulares, né? Os hospitais psiquiátricos particulares. Então, quem queria ficar com uma pessoa com transtorno mental dentro de casa? Ninguém, né? Então, eles cobravam altos preços aí, né? Que fala hospitais de luxo, né? 5 estrelas, para abrigar essas pessoas. Porém,
né, na realidade, a infraestrutura era só uma fachada, né? Era luxo na fachada, mas era horrível o atendimento, tá? Então, como a Letícia falou aí, né, quando eles davam crises, né, e as pessoas achavam que era, né, o mau comportamento, né, do louco, né, do paciente com transtorno mental. Deixa eu tentar admitir de novo o que... Aí eles entravam com os procedimentos mais agressivos, né? Que a gente falou um pouquinho da eletroconvulsoterapia, tá? Aí aqui tá explicando bem como que é, né? Quando que surgiu, tá? A evolução da eletroconvulsoterapia. A eletroconvulsoterapia, ela é utilizada hoje, mas de uma forma totalmente diferente, como eu falei com vocês, tá? Ela é utilizada para depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, catatonia e epilepsia, tá? Então, aqui está explicando bem como que coloca o paciente, ok? Descarga elétrica é bem rápida. E os efeitos colaterais da eletroconvulsoterapia, dor de cabeça, dor no estômago ou muscular, confusão mental por um curto período de tempo e a própria perda da memória, tá? Aí, esse abençoado aqui, tá? Ele inventou, né, essa técnica cirúrgica chamada lobotomia, né? Que usava inicialmente um picador de gelo, né, gente? Ó. Até o Lobo, tá? Egas Muniz, tá? Então, primeiro ele foi nos chimpanzés, né? Aí depois o Freeman, né? O Freeman, ele usou em seres humanos, tá? Ok. Ó, colocava aqui dentro do olho, né, da parte ocular. Ok. E aí deixava o paciente mais tranquilo, por quê, gente? Porque ele ficava praticamente vegetando, né? Vamos passar essa parte aqui. Em 1960, no Brasil, quem questiona a questão dos hospitais psiquiátricos é o Franco Basaglia. E aí, né, começou aquela luta, né, em 78, pela criação de novos hospícios, né? E em 87, os primeiros CAPs. Então, o que surgiu, gente, a partir dessa história da psiquiatria? A luta pela desinstitucionalização dos manicômios, tá? Que existe até hoje. Então, tem uma linha que luta para que tenham os manicômios, os hospitais psiquiátricos, manicômios, não, a gente nem fala mais manicômio, né? Hospitais psiquiátricos, e outros lutam e brigam para que não, para que tenha outro tipo de abordagem, mas que não tenha hospital psiquiátrico. É o que eu falei, né? Isso depende muito do paciente, da avaliação, enfim. Várias questões. Independentemente de ter, professora, mas não tem um programa de residências terapêuticas? Tem, gente. Mas o programa de residências terapêuticas é complicado, porque tem mais de uma pessoa lá dentro, e se tiver uma pessoa e o cuidador, é perigo para o cuidador, né, ficar ali, que seja um técnico, enfermagem, enfim, tá? Então, o primeiro CAPS no Brasil foi em 1987, tá? Em 1990, foi um ano que se culminou a reforma psiquiátrica brasileira, né? Que foi o movimento dos profissionais de saúde, as famílias, por conta desses impasses aí. Questões de leitos, questão de higiene no local, né? Atendimento desumanizado, né? Então, toda essa questão aí culminou na reforma psiquiátrica brasileira. Como eu falei com você lá no filme de Início da Silveira, né? Aquele uso daquelas mesmas roupas, as mesmas vestes, o paciente ele não tinha autonomia para escolher as roupas, né? Ele tinha que usar aquilo ali padrão, né? Então, isso tudo foi mudado, ele não expressava, não tinha como expressar seus sentimentos, ele só passava o tempo ali sem fazer nada, enfim, no ócio, né? Então, não tinha terapêutica nenhuma para os pacientes, tá? Então, 92 movimentos sociais aprovam nos estados brasileiros as primeiras leis que determinam a substituição dos leitos psiquiátricos, ok?
Essa lei aqui é uma lei que cai em concurso, que é a Lei 10.216, e é a lei do que a gente fala que é a lei do CAPS, né, que redireciona a assistência de saúde mental, privilegiando o oferecimento do tratamento em serviços de base comunitária. Então, tira do centro e coloca para a periferia, para a base. Então, pode atender esses pacientes no CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Tá? E é esse movimento de desinstitucionalização, tá? Deslocar o centro da atenção da instituição para a comunidade, distrito e território, para onde for mais próximo, né, da casa do indivíduo, tá? Então, isso aí, né, oferece espaço para que, né, os indivíduos sejam atendidos fora do hospital, né, tenha contato com outras pessoas, em ambiente terapêutico, né, tem atendimento ambulatorial, né, tem a incorporação da saúde mental na estratégia de saúde da família, que é a porta de entrada do sistema, né, e com isso a gente vai diminuindo os leitos nos hospitais psiquiátricos, né, e vai encaminhando para o CAPS, né? Lembrando que a gente tem o CAPS 1, 2, 3, AD e I de infantil. O que vai diferenciar um CAPS do outro é a população-alvo que vai ser atendida, tá? Horário, né? Que às vezes muda o horário aí, às vezes tem turnos que atendem de feriado, sábado, né? Número de habitantes, né? Então, tudo isso delimita aí o CAPS, tá? Ok? Então, aí eu acho que terminamos a segunda parte. Deixa eu ver aqui se eu encontro outro material para gente. Acho que é o CAPS mesmo. Ai, caramba, tô mancadinha, pessoal. Tô tentando botar aqui, eu não consegui. Consegui aqui. Então, tem o material do CAPS. Aqui, achei. Tá aí. Né? Falando um pouquinho do SUS, né? Que o CAPS, ele integra todos os princípios do SUS, ok? O Lucas está entrando agora. Tá? Então, o CAPS, né, ele geralmente tem um público-alvo específico para atender, tá? E também tem um objetivo, né, uma característica principal, que é integrar esse paciente a um ambiente social e cultural. Então, por isso que a gente viu muita coisa, né, que a UFRJ trabalha, questão de cultura, que é inserir o paciente com transtorno mental, a aprender um instrumento musical, né, a participar de bloco de marchinha no carnaval. Então, de qualquer maneira, a gente tem que estar estimulando que esse paciente ele vá, né, se reinserindo um pouquinho, né, aos poucos, né, à sociedade, tá? Então, devolver ele a questão da cidadania, né? Então, o CAPS constitui a principal estratégia do processo da reforma psiquiátrica. Então, se perguntar qual a principal estratégia do processo da reforma psiquiátrica, é a inserção dos CAPS, tá? Carolina está entrando também. Ok. Então, vamos lá. Já falei do território. Então, tem recursos, né? Relações pessoais.
para reconstruir a rede familiares, amigos, né, os serviços de saúde, a escola, moradia, o trabalho, né? Então, a gente tem que reinserir essa pessoa, né? A questão da autonomia, né? A questão de também ter acesso aos direitos dele, né? A questão do direito, né? Da previdência, né? Recursos culturais, religiosos e de lazer. Então, a gente sempre vai estar procurando trabalhar algo nesse sentido, não só cultural, mas fazer um passeio, como a gente falou, um passeio ao ar livre, né? Algo que possa, né? Melhorar a questão do estado mental dessa pessoa, tá? O sofrimento psíquico, é muito bom contato com a natureza, né? Nós temos uma rede de serviços, né, que dão suporte, tá? E também a gente chama de uma rede chamada rede RAPS, que a gente viu, né? Aqui tá falando quando surgiu o CAPS, já falei, foi em São Paulo, tá? Aí explica direitinho. Existe o núcleo de apoio psicossocial também, que a gente chama de NAPS, tá? Que tem cuidados intermediários por uma equipe multiprofissional, tá? Não é só enfermeiro, tá? Tá dizendo o que é o CAPS. Preste atenção, né? Atendimento em regime de atenção diária, gerencia projetos terapêuticos, aí tem uma equipe multidisciplinar, e na verdade é mais do que multidisciplinar, né, gente? A gente fala que é uma equipe transdisciplinar, porque um ajuda o outro, né? Um ajuda o outro, tá? É mais do que multidisciplinar, é transdisciplinar. Um está entrelaçado ao serviço do outro, né? A gente precisa saber o que um fez, o que o outro fez, né? Dar suporte, supervisionar a saúde mental da estratégia de saúde da família. O CAPS também ele vai lá, faz as visitas domiciliares, né? Dá o suporte à estratégia de saúde da família, faz a capacitação, tanto na estratégia de saúde da família quanto no programa de agente comunitário. Então, o CAPS também tem essa função. Tem os consultórios para atividades individuais e coletivas, né? Salas, atividades grupais, como eu falei, espaço de convivência, as oficinas terapêuticas, que aí eles constroem tanta coisa, gente, né? Dependendo do CAPS, que eles vendem as coisas que eles vão construindo, né? Que eles vão fazendo, os artesanatos, enfim, tá? Geralmente eles fazem uma feirinha, né? E vendem isso aí e reverte dinheiro para eles mesmos, né? Que fizeram o artesanato, tá? Então, aqui é toda a estrutura do CAPS, ok? Quem pode ser atendido no CAPS, né? Pessoas que apresentam intenso sofrimento psíquico, então não é qualquer pessoa, que impossibilita de viver ou de realizar seus projetos de vida, ou a sua AVDs, que a gente fala que são as atividades diárias de vida, né? De vida diárias, né? Que é comer, se vestir, né, ir ao banheiro. Então, se algum transtorno mental limita dessa maneira as atividades de vida diária, né, eles devem ser encaminhados ao CAPS, tá? São preferencialmente pessoas com transtornos mentais severos ou persistentes, né, que a gente considera como grave comprometimento psíquico, né? E aí também inclui substâncias psicoativas, enfim, crianças, adolescentes, que é o CAPSI, tá? A gente chama de hospital dia, porque eles passam o dia lá, 5 horas da tarde, eles voltam para casa, tá? Tem CAPS não, que é 24 horas. Aí tem aqui, falando do atendimento, os tipos de atendimento, segundo a portaria 376 de 2002, tá? Como que é feito? Às vezes aqui, ó, o atendimento intensivo, atendimento é diário, quando a pessoa encontra-se em grave sofrimento psíquico, em crise, dificuldade intensa de convívio social, né? Ó, ele pode ser domiciliar, caso seja necessário. Tem o semi-intensivo, né? Ele pode ser atendido até 12 dias no mês, tá? Já é diferente, tá? E também quando essa pessoa tem uma desestruturação psíquica,
mas precisa de uma atenção direta dessa equipe para estruturar e recuperar essa autonomia. E o não intensivo, quando a pessoa não precisa de suporte, ele vai lá só questão ambulatorial, tá? Ou atendimento domiciliar, tá? Aí tem os atendimentos, né? Os recursos terapêuticos, atendimento individual, em grupo, né? Da própria família, porque a gente tem que cuidar do cuidador, né? Atividades comunitárias, assembleias e reuniões de organização do serviço, como a gente vai estar se estruturando. E aqui a diferença dos CAPs, né? Como eu falei, número de habitantes, CAPs 1, né? De 20 a 70 mil, o funcionamento de 8 às 18, de segunda a sexta. CAPs 2, 70 a 200 mil, de 8 às 18, de segunda a sexta, podendo ter um terceiro período de turno, até 21 horas. O CAPs 3, municípios de população acima de 200 mil habitantes, funciona aí 24 horas diariamente, também nos feriados e fim de semana. É isso que eu falei que faz a diferença, tá? O CAPs-I, com população acima de 200 mil habitantes, tá? Então, tem isso aí também. Para poder implementar o CAPs-I, precisa ser um município acima de 200 mil habitantes, tá? Funciona de 8 às 18, de segunda a sexta, pode também ter um período aí que funcione até 21 horas. CAPs-AD, municípios com população acima de 100 mil habitantes, funcionamento de 8 às 18, né, de segunda a sexta, pode ter um terceiro período também funcionando até as 21, tá? Aí aqui ainda fala sobre as diferenças. Minha, toda hora cai essa conexão, né? A pessoa entra, cai, aí eu tenho que toda hora admitir aqui. Doideira. A internet aqui em São Fidélis está muito instável. É, menina, eu tô vendo. Saindo, Já entraram. todo mundo entrando, saindo e entrando. É, menina, doideira. É uma internet só para atender todo mundo? Um provedor só? Não. Tem Ah, mais tem de vários. um. Entendi. Tem. Ah, tá. Porque se fosse um, ia ficar pesado mesmo, né? Entendi. Então, as oficinas terapêuticas. Bem, a gente trabalha com oficina terapêutica direto em CAPS, né? Que a gente separa um local, né? Onde vocês vão trabalhar no CAPS. Né? A gente leva estagiário, né? Aí eu fico com monitor, enfim. Aí a gente faz as oficinas terapêuticas. E essas oficinas terapêuticas, elas podem ser voltadas aí para várias temáticas, como a gente já trabalhou, questão de autoestima, questão de trabalhar autonomia, né? Questão do dinheiro, né? Como que a pessoa lida com o dinheiro, a questão da autoestima, a questão da memorização, pode ser uma outra oficina. Então, tem várias oficinas para trabalhar no CAPS. Oficina de pintura, para poder expressar o sentimento, e depois você avaliar aquela pintura, as cores, o que ela quer, se a pessoa quer expressar com aquilo ali, você pega aquela pintura, começa a dialogar com aquela pessoa, o que ela quis expressar naquela pintura, tá? E geralmente tem que ser a mão livre, né? Então, tem várias coisas, às vezes tem também atividade física, né? Se ele for contar com um apoio de uma equipe, né, do núcleo de atenção psicossocial, pode ter um educador físico, né? Aí, o educador físico, se o município quiser aderir o educador físico, ele pode fazer parte também do NASP, né? Que é Núcleo de Atenção Psicossocial, tá? Aí vai depender do município, tá? Então, sempre fazer grupos terapêuticos para que forme um laço, né, de convivência, um vínculo, né, um com o outro, né? Que falar, né, conversar faz bem, né? Lembra que a gente falou isso, que é a questão da catarse emocional, a gente precisa falar para ser curado, né? Então, geralmente a gente faz roda, né? Não coloca fileira, mas roda para que as pessoas possam se ver e se ouvir, né? E aí, deixa à vontade, se a pessoa quiser se expressar, a gente vai direcionando aí. Pode usar dinâmicas, né? E pode usar qualquer coisa que eles tiverem interesse. A gente também pode buscar deles qual é o interesse deles. Por exemplo, tinha gente que queria, eu quero que um dia vocês tragam um desenho, não sei o quê, um filme, né?
Então, assim, ver ali com o grupo o que eles têm, né? De vontade de fazer. Eu queria ganhar um livro, eu queria, sei lá, um dia de beleza, né? Pintar minha unha e cortar meu cabelo para me sentir melhor, né? Então, vai do enfermeiro aí, está conversando também com os pacientes, né? Na hora da terapêutica ali de grupo, né? E dando voz a eles, né? O que vocês queriam fazer? Eu queria fazer parte de um coral, né? Tem gente também no CAPS que faz grupo de coral, né? Então, arruma alguém voluntário, né? Que se voluntarie, que queira prestar serviço lá para treiná-los. Tem? Pode fazer, né? Você pode criar isso também, tá? Os protocolos, quem tem essa autonomia de criar é o próprio enfermeiro, tá? Então, é só montar aquela escalinha que eu falei com vocês, né? Aquele cronogramazinho das atividades do CAPS, tá? Teatro, né? Dança, né? Várias coisas aí que eles podem estar fazendo. Então, a possibilidade clínica e o tratamento, eles fazem o atendimento com o psiquiatra, né? O psiquiatra avalia se há necessidade, eles tomam os medicamentos psicotrópicos que são disponibilizados pelo CAPS, tá? Nós fazemos a nossa consulta de enfermagem. A nossa consulta de enfermagem vai entrar toda a anamnese, toda a sistematização da assistência de enfermagem e o diagnóstico, ele é baseado no NANDA, tá? Então, anotem isso aí. Agora a gente vai falar um pouquinho de emergências psiquiátricas ou residências terapêuticas. Residências terapêuticas. Vou ver aqui. Falar brevemente sobre as residências terapêuticas. Já falei isso também. A residência terapêutica é para qualquer pessoa? Pode ir para a residência terapêutica? Qual é o critério para que a pessoa tenha direito e acesso à residência terapêutica? Quem lembra disso? Ou ninguém lembra? O quê, Vivi? Qual é o critério? Qual o critério para que o paciente com transtorno psíquico tenha acesso a residências terapêuticas? Eu acho que é aquele que não tem capacidade de ter reinserção social, que é perigoso. Também. Mas mais o quê? Não lembro. Vamos ver então aqui agora, ó. Vê se o material está aí na tela. Espera aí, deixa eu abrir aqui para vocês. Abrir. Vê se apareceu aí. O livrinho de residências terapêuticas. Então, vou acompanhando aí com vocês. Então, vamos lá. Isso, vou... Ó, aqui tem, ó. O que é serviço residencial? Por que a gente chama de residências terapêuticas, gente? Mas pode cair em concurso também chamado SRT, SRT1, SRT2, tem diferença, tá? Que é serviço residencial terapêutico, tá? Aí tem, assim, a origem, perspectivas, quem pode se beneficiar, a regulamentação, porque existem as regulamentações dos serviços terapêuticos, financiamento e faturamento, quais são os tipos de serviços terapêuticos, que é importante a gente saber disso, qual é a equipe necessária para o acompanhamento, né? É possível fazer parceria, né? Como que é o cotidiano do serviço terapêutico? Vale a pena, né, ir para um serviço terapêutico, né? Então, a gente vai ver aqui agora rapidinho. Deixa eu admitir o pessoal aqui que caiu para a gente falar. Então, vamos lá. Só relembrando aqui na introdução fala um pouquinho sobre a desinstitucionalização, né? Que foi a questão da reestruturação dos hospitais psiquiátricos.
Oi, pode falar. Eu não estou lembrada dessa matéria, não. Ficava lá até cá. Parou de Eu falei, Nas minhas esses anotações. terapeutas. Não, Vou eu ter lembro que você comentou. Mas assim, você falou sobre. É o RAPS? Não. Não, RAPS é a rede de atenção psicossocial. Residências terapêuticas é um que eu botei um videozinho lá no final de um senhorzinho falando que o dinheiro da residência terapêutica ajudou a comprar casa, não sei o quê. Não lembra disso, não? Essa aula. Deve ter perdido a aula. Lembra, não? Eu não costumo faltar aula, não. Não estou lembrando, não. Mas tudo bem, eu vou prestar atenção na revisão. Eu vou tentar ver direitinho, porque talvez não tenha nem enviado. Eu geralmente envio, né? Eu não sei. Mas eu tenho essa aula, botei um vídeo lá no final. Mas vamos lá, eu vou estar aqui explicando aqui para vocês, tá? Então, serviço residencial terapêutico. Gente, eu botei um vídeo, gente, explicando, mostrando uma reportagem que a mulher foi na casa do paciente com transtorno mental. Vocês não lembram desse vídeo, não? Gente, estou perguntando só Marcele, não. Estou perguntando todo mundo. Criança? Vocês não lembram do vídeo? Não. Gente, pelo amor de Deus, vocês estavam onde? Eu botei um vídeo na aula. Lembra, não? Ninguém lembra, gente? Eu não estou lembrando dessa aula. E eu costumo anotar tudo no caderno. Eu vou... Então, às vezes, eu não botei slide. Falei e botei só o vídeo, né? Pode ser também. Porque eu mandei o guia. Lembra que eu mandei o guia, né? Mas não tem problema não, fala aqui. Não, material a gente tem. Tá, no portal. Mas a aula em si, ó, dia 1º/9, nas minhas anotações, né? Você falou sobre o CAPES. Dia 8, o RAPES. Isso. E aí veio a live, né, o trabalho, o desafio. Na outra semana foi os outros grupos que faltaram. Porque olha só, deixa eu te falar. Esse RAPES, que é a Rede de Atenção Psicossocial, compõe serviço residencial terapêutico, compõe consultório de rua, que eu mostrei para vocês. Gente, vocês não lembram dessa aula? Pelo amor de Deus. Eu falei sobre o consultório de rua, eu falei sobre o serviço residencial terapêutico, eu falei que a gente pode contar com o SAMU. Vocês não lembram disso, não? Que eu botei um vídeo sobre o consultório de rua. Meu Deus, sangue de Jesus tem poder, misericórdia. Então, essa aula foi quando você falou sobre o RAPS. Eu tenho aqui as anotações. Diferença de crise epilética e crise convulsiva, SAMU, contenção química, emergências psiquiátricas. Aí termina você falando sobre a síndrome, eu não sei falar o nome dessa pessoa. Termina aí as minhas anotações. Não sei se mais alguém tem alguma coisa anotada. Sabe por quê? Deixa eu explicar para vocês. O que é a rede RAPS? É uma rede de atenção psicossocial, certo? A rede de atenção psicossocial, ela é composta por residências terapêuticas, que é isso aqui, serviço residencial terapêutico, consultório de rua, unidade de SAMU, né, 192, que a gente fala que são as emergências psiquiátricas. Aí, quando eu fechei em quê? Na parte de emergências psiquiátricas, entendeu? Que aí eu falei de emergências psiquiátricas, eu falei muito rápido isso aqui mesmo. Eu falei de consultório de rua, mas eu acho que falei mais no vídeo. Mas aqui vamos dar uma coisa aqui de novo para vocês verem e lembrarem disso aqui. Porque às vezes eu passei mais o vídeo e não falei, não sei, mas eu lembro do vídeo, eu passei o vídeo. Então, vamos lá. O que eu falei para vocês? Se eu não falei, eu vou falar de novo. Tá? O serviço residencial terapêutico ou residências terapêuticas faz parte, né, de uma das estruturas do RAPS, da rede RAPS. Tá? Esse paciente que ele já tem um tempo internado, tá? E ele não precisa mais ficar, né,
no serviço acompanhado ali pelo CAPS, tá? Ele pode ir para um serviço residencial terapêutico, tá? Esse serviço residencial terapêutico, ele pode ter, né, até 8, né, às vezes até 10, né, mas no máximo 8, aqui segundo o guia, né, pessoas, tá? Então, tem uma equipe também que vai cuidar desse paciente. Então, vamos lá, ó. Número de usuário pode variar de um indivíduo, como eu falei, ele pode morar sozinho, né? Mas de vez em quando vai um técnico de enfermagem lá para dar um suporte, tá? E no máximo 8 pessoas, tá? Que vai contar com esse apoio profissional. Aí tem o enfermeiro que vai lá dar uma olhada, o técnico de enfermagem, o cuidador, né? Que às vezes contrata um cuidador também para estar lá com eles, tá? Que às vezes nem precisa ser o técnico em si, mas um cuidador, tá? O suporte é de caráter interdisciplinar, então tem várias pessoas, vários profissionais da área de saúde que podem ir lá, tá? Deve considerar a singularidade de cada um dos moradores, apesar deles estarem, né, morando de forma coletiva, tá? O acompanhamento ao morador deve prosseguir, mesmo que ele mude de endereço, né, ou seja hospitalizado. O processo de reabilitação psicossocial deve buscar, de modo especial, a inserção do usuário nas redes de serviços, né? Então, a inserção a um serviço de residência terapêutica é o início do longo processo de reabilitação. E se a gente quer reinserir na sociedade, então a gente vai colocar ele numa residência, certo? Então, essa é a importância também do processo de desinstitucionalização. Tirar esses pacientes do hospital psiquiátrico, colocou no CAPS. Mas o CAPS é um hospital dia, nem todos têm 24 horas. Então, o ideal é encaminhar alguns pacientes específicos para as residências terapêuticas, tá? Aqui, ó, também no início dos anos 90, está falando, né, os locais que tem, né? Então, vamos ver aqui o que é mais importante para vocês saberem. Vou passar aqui, ó. Atualmente existem 256. Quem pode se beneficiar? Isso que eu quero que vocês saibam. Portadores de transtornos mentais, egressos de internação psiquiátrica em hospitais cadastrados do SUS, tá? Que permanecem no hospital por falta de alternativa que viabilize sua inserção no espaço comunitário. Então, ele não tem para onde ir, né? Então, ele vai para a residência terapêutica. Egressos de internação de hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, né? Conforme decisão judicial, tá? Então, em juízo, né? Esse paciente ele tem que ficar ali. Pessoas em acompanhamento no centro de atenção psicossocial, para as quais o problema da moradia é identificado, né? Ele é atendido lá no CAPS, mas tem problema de moradia, então ele pode ser referenciado para serviço de residência terapêutica, tá? Moradores de rua com transtornos mentais severos, né? Quando inseridos em projetos terapêuticos especiais e acompanhados pelo CAPS. Então, sempre tem que estar sendo acompanhado pelo CAPS, tá? As regulamentações relacionadas aos serviços terapêuticos, 10.216 de 2001, dispõe sobre a proteção de direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, né? 10.708 de 2003, aí, gente, dá o direito ao auxílio e reabilitação para esses pacientes egressos, que é o programa de volta para casa, que é o vídeo que eu falei do senhor, né, que ganhou o dinheiro e investiu na casa. Eu botei esse videozinho no final da aula, né? Tem uma portaria que fala sobre as diretrizes de redução dos leitos constantes, né? Então, dê uma lidinha nessas portarias, que é importante. Número 106 de 2000, né, introduz os serviços residenciais terapêuticos no SUS para egressos de longas internações, né? 1220 de 2000 regulamenta essa portaria anterior para fins de cadastro e financiamento, tá? Então, temos as modalidades, tá? Nós temos modalidades. Aqui só tem algum detalhe que é importante a gente saber, sobre o repasse, né? O Ministério da Saúde repassa 10 mil, isso já aumentou, tá, gente? Repassa 10 mil a título de incentivo, tá? Para quê? Destina-se a pequenos reparos no imóvel, como eu falei, o rapaz, né, usou o dinheiro.
equipar a residência com móveis, eletrodomésticos, utensílios necessários. Para seu custeio mensal, recursos originários das internações, né, autorização de internação hospitalar, pode atingir cerca de 7 a 8 mil por mês, né, correspondentes ao número de, no máximo, 8 moradores por módulo residencial, tá? Então, aqui tem tudo relacionado ao financiamento, tá? Então, existem dois tipos, SRT1 e SRT2. Então, serviço terapêutico 1 focaliza na inserção dos moradores na rede social existente, trabalho, lazer, educação, né? Dá essa autonomia. O acompanhamento que faça esse trabalho do cuidado específico, ou até serviço residencial terapêutico, que já paga um trabalhador doméstico de carteira assinada com um recurso do programa que a gente falou que é de volta para casa, tá? E tem o serviço terapêutico 2, né, que é mais pacientes mais idosos, né, ou dependentes físicos, tá? Que contam com a ajuda dos profissionais, né, de saúde também, tá? Que é uma equipe transdisciplinar, tá? É a casa de cuidados substitutivos familiares, né? Dessa população institucionalizada, tá? Focaliza-se na reapropriação do espaço residencial, moradia, inserção dos moradores na rede social existente, né? Monitoramento, né? Técnico diário e pessoal. Auxiliar permanente na residência, como eu falei, pode ser um técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, tá? Pode diferenciar-se em relação ao número de moradores e financiamento, que deve ser compatível com recursos presentes 24 horas por dia. Então, essa é a diferença do outro, tá? Qual é a equipe necessária, né? O serviço terapêutico, de residências terapêuticas, deve ser acompanhado pelo CAPS, como eu falei, é uma exigência, tá? Ou ambulatórios especializados de saúde mental, tá? Então, a equipe ela deve ser necessária, né, acessada de acordo com a compatibilidade dos moradores, né, ou com, né, um ou dois tipos de, né, do que a gente falou antes, ou dos profissionais, ou de um cuidador específico, tá, com carteira assinada, tudo direitinho. Pode ter parceria, sim, com entidades filantrópicas, né? Pode estabelecer convênios com associações, ONGs, né? Para estar acompanhando, ok? E o cotidiano deles é esse, né? É acompanhamento, administração de medicamento, né? Visita dos profissionais de saúde, reabilitação psicossocial. Então, cada dia vai um profissional de saúde lá, acompanha esses pacientes e leva eles para fazer mercado, né? Dar autonomia a esses pacientes, tá? Dá um suporte, ok? Então, isso aí é o serviço de residência terapêutica, gente. Que eu devo ter falado muito rápido, porque ele é muito breve mesmo, tá? Deixa eu só terminar aqui, então, com a emergências psiquiátricas, que foi o último, né, Marcelo? Marcelo? Isso. Tá aí, Marcelo? Tô então. Aqui. Então, vamos lá. Tá. Tô. Então, eu vou ter emergências psiquiátricas, tá? Então, olha só, lembrando, gente, eu não montei um material falando de consultório de rua, não, tá? Mas existe como apoio, então vocês anotem aí, tá? A rede RAPS, composta por serviço de residência terapêutica, consultório de rua, SAMU como emergências, né, para emergências psiquiátricas. Então, isso é uma rede de apoio e estratégia de saúde da família, tá? A estratégia de saúde da família também faz parte da rede RAPS, tá? Então, pode anotar isso aí.
Então, vamos lá para emergências psiquiátricas. Você pode repetir para mim, por favor, Vivian? Posso? Então, vamos lá. A rede RAPS, ela é composta pelos serviços de residência terapêutica, o CAPS, né, obviamente, Serviço de Residência Terapêutica, CAPS, Estratégia de Saúde da Família, Consultório de Rua e SAMU. Então, vamos repetir? CAPS, não é isso? Serviços de Residências Terapêuticas. Porque aí, se não der jeito, gente, aquele paciente que tem longa permanência, né, de tratamento no CAPS, ele vai para o serviço de residência terapêutica. E quem está no serviço de residência terapêutica, tem que continuar sendo assistido pelo CAPS, tá? Não é porque foi para o serviço de residência terapêutica que não tem que ser assistido, não, tá? Ele tem que ser assistido pelo CAPS. Então, o CAPS, a Estratégia de Saúde da Família, o Consultório de Rua e o SAMU, tá? Então, são 5, né, que eu falei. 5. Certo? Então, vou voltar lá agora de psiquiátricos. Nociceptores. Quem votou nociceptores? Então, vamos lá. Bem, questão das emergências psiquiátricas, né? A gente chama, gente, o SAMU para emergências psiquiátricas, tá? Quando esse paciente já está em uma crise, né? Aqueles momentos agudos, né, do transtorno, tá? Que o familiar, né, quem está ali não sabe lidar com a situação, então a gente conta com o apoio do SAMU, tá? Bem, como que vai ser a nossa abordagem, né? Quais são essas características diferenciadoras da emergência psiquiátrica, né? Então, a gente vai ter todo um critério, uma técnica, uma abordagem para estar abordando esse paciente, né? Sempre, como eu falei, né, quando a gente falou lá na apresentação dos nossos trabalhos, né? Toda vez que você for abordar um paciente psiquiátrico, você não pode estar irritado, nem falar alto, né? Você tem que falar firme, porém, né, calmo, né? Demonstrar calma, né? Não pode ficar nervoso, porque ele está descontrolado, eu vou ficar nervoso. Não, eu tenho que ficar calmo. Se ele está nervoso, eu tenho que ficar calmo, eu tenho que fazer o contrário, tá? E sempre observar o comportamento desse paciente e o discurso desse paciente. São duas coisas que eu tenho que observar, tá? Comportamento dele, a característica, né, facial desse paciente, como que ele está me apresentando, né, a feição dele, né, eu tenho que observar se ele está mentindo, se ele está tendo uma alucinação, se ele está tendo uma conversa meio lúdica, está inventando aquilo ali, né, então a gente tem que ouvir, tá, chegar perto, devagar, né, até o momento que a gente vai estar contendo esse paciente. A gente tem vários tipos de maneira de conter esse paciente, tá? Então, como que está esse paciente, né? Ele está com faces de desespero, né? Porque, às vezes, gente, a pessoa chama o SAMU, a pessoa vai lá, tem, né? A gente vê muito nesses repórteres aí que passam aí, que eu não gosto de assistir, sensacionalistas, né? Chama o SAMU, aí vai pegar a pessoa com transtorno psíquico, a pessoa está querendo se matar, tá não sei o quê, então sempre a pessoa tem que ter uma abordagem correta em relação a isso, tá? Ele está com face de desespero, ele está com choro incontido, né? Ele não fala coisa com coisa, que a gente chama de descarrilhamento de ideias, né? A verbalização dele é de cunho violento, né? Ele fica, né? O discurso dele é sempre de promessa de agressão, né? Ele brigou, ele fez alguma coisa, ele, né, tá com aquele discurso, né? Faz uma intimidação profissional ou outra pessoa, né? Até mesmo pela questão
de querer se suicidar, né, de se cortar, então ele intimida a pessoa, né, tentando ferir a sua própria vida, tá? Tem histórico de agressividade recente, né? Você conversando ali com a família, qual é o histórico da doença atual desse paciente, a gente procura saber, chegando, né? Enquanto um faz uma coisa, outro faz outro, né? Tem histórico de autoagressividade ou automutilação, né? Para a gente já saber qual tipo de patologia esse paciente tem, de psicopatologia. Ele está com inquietação, ele fica, né, do nada, né, repentinamente ele fica em silêncio. Isso eu acho que uma das coisas mais perigosas é esse paciente que tem psicopatologia ficar quieto. Eu prefiro que ele fale, né? Quando ele fica muito quieto, ele está premeditando alguma coisa, tá? E pacientes que podem estar em tentativa de homicídio, né? Como a psicose puerperal. Quando, onde, como e por quê? Quando que a gente deve, né, atender essa emergência psiquiátrica? A qualquer momento, e a qualquer momento pode acontecer. Onde? Em qualquer lugar, tá? Como, né? Não há um específico, né? Depende de cada caso, tá? E por quê? Por fatores explicáveis ou não cientificamente, né? Depende da psicopatologia, tá? Então, quais as principais emergências psiquiátricas? Temos aí os transtornos psicóticos, os transtornos de humor, os transtornos de ansiedade, né, pânico, dependência química, os quadros demenciais, né, retardo mental, transtorno alimentar, né, e simulação de um próprio suicídio, tá? Emergências psiquiátricas, um ambiente, né, o set, né, que a gente vai estar atendendo esse paciente de emergência psiquiátrica, né? Eu falei que cuidado que a gente tem que olhar todo o ambiente, cuidado com os instrumentos que são pérfuro-cortantes, né, os objetos soltos, né, que tudo com, né, uma caneta, né, uma tesoura, qualquer coisa pode ser uma arma na mão de um paciente com determinada psicopatologia. Então, cuidado, né? Se for para estágio, lembrar sempre disso. Tirar brinco, né? Se for colocar uma coisa no cabelo, nada pontiagudo, né? Tudo isso vocês têm que lembrar, tá? Então, tira brinco, tira anel, que eles pedem anel, eles pedem, né, bijuteria, né? E aí é complicado, porque aí eles ficam agressivos que você não quer dar, né? Aí puxa cabelo, cuidado com isso aí. Então, é melhor não ir, né, com adorno, né? A gente vai sem adorno nenhum, tá? Para estágio de saúde mental, tá? Isso aí a professora vai falar com vocês, ou o professor, não sei, tá? Então, a gente vai arrumar esse set, a gente vai estar determinando aí, conversando com esse paciente, determinando as áreas que os meus técnicos vão estar se posicionando, né, para a gente fazer essa abordagem desse paciente. Se a gente conseguir acalmar esse paciente com a conversa, beleza, tranquilo, a gente entra depois até com uma medicação, né, oral. Se não, aí a gente vai ter que entrar com contenção, tá? Cuidado aí com a atenção, né? Uma coisa que a gente quer risco, é fator de risco, né? Desatenção da equipe, os objetos soltos, né? Alguma coisa que esteja no chão, que seja, né, perigoso, né, para gente, tá? Lembrar que a gente tem que ter uma caixinha, né, de atendimento, tá? De emergência psiquiátrica, e ele ter os psicotrópicos, né, que o médico pedir para a gente estar administrando, enfim, tá? Se ter necessidade de um tubo orotraqueal, laringo, bota tudo lá na caixinha, tá? De emergência psiquiátrica, tá? Como que é a impressão, a fala, o olhar, o gesto desse paciente, está observando isso, né? Porque ele pode vir e te atacar. Eu falo que não é nem só isso não, né, gente? Até é questão respiratória, né? Eu presto atenção até nisso. Se esse paciente está muito ofegante, ele está olhando, ele está quieto, mas ele está respirando muito rápido, cuidado que também está premeditando alguma coisa.
né? Ele por dentro, ele está com irritabilidade, tá? Então, a gente tem que ter postura profissional, tá? Tem que ter a sincronia da equipe de emergência, tá? Então, a gente tem que ter um código, tá? Para poder a gente atuar na mesma hora, né? De forma sincronizada, tá? A abordagem do paciente, tá? Muito interessante que a moça perguntou lá no evento. Ela perguntou como que abordaria um rapaz que se suicidou aí em São Fidélis, não sei quem que se suicidou, né? Então, é dessa maneira, né? Você vai tentar chegar... Primeira coisa, antes de tudo, sabe que está acontecendo isso, você vai chamar o SAMU, né? Se você não está como profissional, você está como uma pessoa comum, né? Você vai chamar, né, o serviço de emergência psiquiátrica, que é o SAMU. Aí em São Fidélis tem SAMU? Tem, né, gente? Gente? Tem. É 192. Isso, então. Então tem SAMU. Então, por exemplo, aconteceu isso aí, em São Fidélis, tá? Você viu o cara tá lá, tá querendo suicidar, tá? Então, antes de chegar no cara, você não vai ligar pro serviço de emergência na frente do cara, da pessoa, né? Então, você vai liga antes, fala que você vai, né, tentar uma abordagem, né? Tenta segurar aquela pessoa até o serviço, né, de emergência psiquiátrica chegar. Se você fizer parte do serviço de emergência psiquiátrica, a pessoa está conversando, você vai também tentar abordar, tentar convencer aquela pessoa de sair dali, tá? E se ela, né, de qualquer maneira, né, ela não quiser sair, ou na crise, né, independente de suicídio, mas na crise você vê que não tem jeito, né, que ela não vai mesmo sair dali para, né, para você levá-lo, né, para você fazer alguma medicação para ele melhorar, né, que ele pode agredir outras pessoas, aí a gente entra com contenção física, né, e depois a gente entra com a contenção química, né, através do medicamento, tá? Então, vamos lá. Então, a gente tem que lembrar da abordagem, imobilização do paciente, contenção mecânica, como eu falei, e contenção química. Então, dentro daquela maletinha, né, tem que ter tudo para a gente fazer, tanto a contenção mecânica quanto a contenção química, tá? Lembrar da sincronia, distribuição no ambiente, atenção à dupla, sempre tem um condutor e outro que vai distrair, né, o distrator. Ok? Deixa eu botar aqui. E aí, nessa aula também, até no final, eu botei um videozinho, né, para vocês, dizendo como que é, né? A gente pega pela perna, outro protege a cabeça, outro vai pelo braço, enfim, né? Então, a gente não pode enfrentar esses pacientes agitados, né? A gente tem que entender, compreender, e mesmo que eles estiverem alucinando, falando, né, coisas lúdicas, nós vamos sempre estar fingindo que a gente está acreditando naquilo ali que ele está falando, porque para ele aquilo ali é uma verdade, né? Ninguém tira da cabeça dele que aquilo ali é uma verdade. Se tiver uma esquizofrenia paranoide, por exemplo, ele vai achar que ele está sendo perseguido e ninguém vai tirar da cabeça dele que ele está sendo perseguido. Na verdade, ele vai achar que você está contra ele, aí piora a situação, ele fica mais irritado, tá? Avaliar e coletar informações de familiares, solicitar auxílio de outras pessoas que estejam por fora, né? Seguranças, quem pode estar ajudando a gente, caso, né, é pior, que a gente não der conta, né? Tratamento psicológico para pacientes agitados, agressivos, é o Aldol, antipsicótico, tá? É a droga mais segura, né? Porque tem baixo comprometimento das funções cardíacas e respiratórias, né? O efeito negativo dele é uma possível impregnação neuroléptica, ou seja, mas aí depende da dose também que coloca de Aldol nesse paciente, tá? Em alguns casos pode ser associado ao Fenergan. Então, geralmente, o médico ele pede para a gente fazer o Aldol e o Fenergan, né? Para minimizar aí o efeito extrapiramidal. Nós temos aí a clorpromazina, que tem um poder de sedação, mas ele tem um maior risco de depressão respiratória e hipotensão ortostática, né? Uso de observação rigorosa desse paciente, quando a gente for fazer a contenção química, né?
Ele tem um risco aumentado quando usado por via endovenosa, né? É muito usado em quadros onde a sedação é mais necessária, agitação psicomotora intensa, né? Com autoagressividade, né? A pessoa mesmo está se agredindo, tá? Tem o benzodiazepínico oral, que é de curta duração, mas isso aí paciente que a gente pode fazer de via oral, né? Que é quase difícil fazer. Quando a gente aborda emergências psiquiátricas de usuários, né, de álcool e outras drogas, né, lembrar-se, né, de observar, gente, o rebaixamento né, sinais de rebaixamento de consciência, os sinais vitais e a glicemia desse paciente. Então, lembra que eu falei dessa síndrome que é de Wernicke-Korsakoff, tá? Então, o paciente com intoxicação por álcool, cuidado, o que eu falei? A gente não pode entrando botando glicosezinha, dá uma glicosezinha, né? Às vezes nem espera médico, nem conversa com o médico, nem fala nada. Nem faz HGT nesse paciente. Então, o ideal, tá, é que a gente faça um hemoglucoteste nesse paciente que está com intoxicação alcoólica, tá? Ver sinais vitais, tá? Então, ó, não podemos fazer glicose sem critério, né? Por conta dessa síndrome aqui. É uma grave síndrome neuropsiquiátrica associada à carência, né? É uma grave síndrome de vitamina B1, né? E aí ela causa, né? Associada a, quando a gente fala de vitamina B1, é a tiamina, né? Associada à questão da má alimentação, tá? Então, a forma metabolicamente ativa da tiamina desempenha um papel importante como coenzima, tá? E aí auxilia aí no metabolismo da glicose. Então, não tendo, né, tendo déficit dessa vitamina, tá? Carência da vitamina B1, que aí não vai ter nessa coenzima para metabolizar a glicose, eu posso botar a glicose nesse paciente? Não posso botar. Então, por isso que eu faço o quê? O HGT. Porque se ele tiver com hipoglicemia, aí vai, né, ou hiperglicemia, fica a critério do médico o que a gente vai fazer, tá? Intoxicação por outras drogas. Barbitúricos, fenobarbital, pode causar rebaixamento de consciência, tá? Que é uma medicação que a gente usa também, tá? Torpor, tá? Estimulantes, anfetamina, cocaína, crack, tá? Vai causar pupila dilatada, boca seca, hipertermia, taquicardia, sudorese, né? Ansiedade. A gente vai tratar a agitação desse paciente, minimizar risco de infarto agudo do miocárdio, tá? E outras drogas, que é LSD, maconha, êxtase, inalantes, né? Que podem levar a quadros de ansiedade até a psicose, né? Que a gente chama de perturbadores do sistema nervoso central, tá? Como que a gente deve se portar, né? Diante dessas situações. Como eu falei, calmo, firme, sem pressa, né? Acatar os pedidos simples do paciente, né? Eu lembro que eu falei que se tiver no consultório, né? Tiver uma crise ali, né? Emergência mesmo ali, né? A gente não permite que a família entre, então deixa só os profissionais ali, porque isso pode estressar mais o paciente. Mas aí você vai avaliar a situação, né? Se for um pedido do paciente, você vai estar analisando se pode trazer esse familiar. Demonstrar interesse pela história do paciente, não duvidar ou dizer que o paciente, né, que o paciente diz não é real, tá? Então, a gente precisa ter sincronia de equipe, pelo menos 3 profissionais, um médico, 2 enfermeiros, aí no caso é o médico mais o enfermeiro e 2 técnicos, porque o médico geralmente ele não pega, né? Ele não entra para pegar, para imobilizar o paciente, tá? Então, geralmente o enfermeiro, 2 técnicos, ou o médico, o enfermeiro e o técnico, tá? Então, tem que ter entrosamento de equipe, conhecer a linguagem de emergência e saber onde se encontram os materiais e medicamentos. Porque na hora que a gente vai aplicar a medicação, gente, isso tem que ser muito rápido e você tem que saber imobilizar essa pessoa corretamente.
porque senão você pode quebrar uma agulha no músculo desse paciente, né? Então, quem tiver mais prática de mobilização, né? Se não é o enfermeiro, é o técnico, você vai deixar o técnico estar imobilizando esse paciente, tá? Enquanto você aplica a injeção, tá? É você que vai delimitar quem que vai estar abordando aí. Movimento lento, preferencialmente as mãos à mostra, manter alerta constante, paciente, ter paciência, né? Avaliar a necessidade de solicitar familiares, né, que se ausentem dali, como eu falei, ter agilidade e não competir com o paciente. Então, nós temos aí a contenção verbal, que é aquela que eu falei que a gente tem que sempre estar conversando, né, para ver se ele desiste, contenção mecânica, contenção química, tá? Então, a gente já não entra contendo mecanicamente, não. Então, a gente mostrou aqui, né, os tipos de ataduras, os tipos de contenção. Essa contenção, ela pode ir nos braços, pode ir no tórax, pode ir no abdômen, pode ir no joelho, né, e aqui no tornozelo. Os materiais para as contenções, tá? São lençóis, ataduras, né, algodão ortopédico para proteger, para não ferir, né, as regiões. Então, aqui está mostrando, né, que a gente coloca o algodão ortopédico, ok? Para proteção da pele. Aqui é uma das formas, né, tem várias formas. Uma das formas de mobilizar. Aqui também, no tórax. Aqui é na região pélvica, na verdade. Aqui no tórax, sempre com lençol entrelaçado. Sempre amarrado aqui nesse ferro da cama e não na grade. Aqui, depois que se colocou o algodão ortopédico, né? Se coloca a atadura. A mesma coisa no pé. Coloca o algodão ortopédico, coloca a atadura. Isso só em casos graves, tá, gente? A gente vai deixar o paciente preso, não, amarrado, não, tá? Aqui, se você não tiver atadura, né? Ah, tô em casa, né? Tô em um outro lugar, não sei, e tá dando a crise, eu preciso conter. Então, a gente pode fazer também com um lençol, tá? Tanto na mão quanto no pé. Na prática, gente, eu ensino isso aí a vocês. Se Deus quiser, a gente vai conseguir. Então, atribuições, né, do técnico, do enfermeiro, enfim, da equipe, principalmente do técnico. Administrar, auxiliar na alimentação do usuário dependente, acompanhar e encaminhar o usuário às atividades recreativas, oficinas de produção, terapia ocupacional, acompanhar e transportar os usuários em casos de alta hospitalar. Isso aqui não, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, colaborar com os estudos e pesquisas específicas, comunicar e realizar a busca ativa dos usuários evadidos, não. Não sei por que eu botei isso aí, não. Acho que é aqui, ó. Esse aqui, ó, detectar alterações do usuário, comunicar o enfermar. Ah, tá, isso aqui já sei, já entendi. Isso aqui é quando é emergência psiquiátrica dentro do próprio hospital. Entendi. Tá? Então, essas aqui são as atribuições da enfermagem dentro do próprio hospital, porque a gente pode ter emergência ali, né? As crises ali, tá? Então, temos as atribuições, né? Do técnico de enfermagem, tá? Vou voltar aqui quais são as mais importantes para nós. Todas, né? Administrar, auxiliar a alimentação, acompanhar e encaminhar o usuário às atividades recreativas, acompanhar e transportar os usuários na alta hospitalar e transferência, né, que são submetidos a consultas e exames, acompanhar o usuário e registrar em prontuário sua evolução, os usuários também nas atividades de vida diária, comer, vestir-se, né, como eu falei, atividades de vida prática, aplicar normas de biossegurança, atender e orientar usuários, familiares, comunidade imunizada, isso aí dentro de um hospital psiquiátrico, tá? Auxiliar no controle de psicotrópicos e entorpecentes, né? Porque às vezes pegou na emergência e levou
para lá, colaborar com estudos e pesquisas, comunicar ao enfermeiro e registrar evasão no prontuário e relatório de enfermagem, comunicar e realizar buscativo dos usuários evadidos, né, porque eles fogem, né? Operar com serviços de controle de infecção hospitalar, adoção de medidas para prevenção e controle, participar de atividades terapêuticas de caráter grupal ou individual, familiares e técnicos, coordenar ou participar de oficinas terapêuticas de capacitação de produção, cumprir a prescrição médica de enfermagem, cumprir normas e rotinas da instituição, cumprir e fazer cumprir o código de ética, detectar alterações do usuário, acho que é tudo isso que eu já falei, reavaliação médica, acompanhando a reavaliação médica, estimular a autonomia e autocuidado do usuário. Deixa eu ver outra coisa aqui. Manter a ordem da unidade, como diz respeito à área física, equipamentos e materiais, tá? Organizar e participar de eventos sociais e culturais que visem ressocialização desse usuário e reintegração em serviços da comunidade. Então, está falando aqui também observar o usuário para jejum, realizar preparo, né, de exames clínicos, né, orientar o usuário e familiares na ocasião de licença ou alta hospitalar. Isso aí o enfermeiro também faz. Orientar os usuários e acompanhantes no sentido de minimizar a ansiedade, insegurança, passar plantão, fazer discussão de caso clínico, tá? Então, o enfermeiro tem que sempre reunir a equipe para fazer discussão de caso clínico, para ver o que vai planejar, tá? Reuniões interdisciplinares, elaboração de plano terapêutico individualizado, cada um tem que ter o seu plano terapêutico, tá? Então, a gente faz diagnósticos de enfermagem, saúde mental no NANDA, tá? Na admissão, a gente orienta os familiares, as rotinas da unidade, né? Que tem café da manhã, né? O que vai acontecer com ele durante a semana, mostrar o planejamento, né? Tudo isso, tá? Preparar e administrar medicamentos, orientar cuidados de higiene e conforto, promover ambiente seguro, confortável e silencioso, ambiente terapêutico, né? Cuidados específicos para os usuários em restrição mecânica. E basicamente as mesmas coisas, né? Pode realizar também visita domiciliar, porque o enfermeiro também faz visita domiciliar, né? Verificar sinais vitais, monitorar aí, né? Zelar pelo bom uso dos equipamentos, né? E do patrimônio da instituição. Ok? Aí o treinamento e a coordenação e empenho da equipe tem importância fundamental para o atendimento eficaz e com riscos mínimos para o paciente. Então, o enfermeiro ele tem que fazer treinamento da sua equipe em relação ao atendimento de pacientes de emergências psiquiátricas. Ok, pessoal? Tranquilo aí para nós? São 20h54. Eu vou chamando vocês. E aí, boa prova para vocês. Quem eu chamando já pode ir saindo, por gentileza, até terça-feira que vem. Beijo, um queijo. Deixa eu falar aqui. Giovana Oliveira. Boa noite. Pode ir. Wallace. Boa noite, Wallace. Pode ir. Boa noite. Com Deus. Saulo. Boa noite, Saulo. Tatiana de Souza. Boa noite, Tatiana. Cadê você, Tatiana? Tatiana de Souza. Não respondeu não, depois eu volto a chamar. Giovana Martins. Não? Boa noite. Boa noite. Matheus Lessa. Boa noite, Matheus. Oi, Carol. Gabriela, tchau. Vai com Deus, Matheus. Oi. Gabriela. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Vanete, boa noite. Vanete, boa noite. Lucas, boa noite. Boa noite. Caroline, boa noite, Caroline. Boa noite, Vivi. Até semana que vem. Se Deus quiser. Tchau, Marcele. Tchau, Thalita.
Tchau, Vivian. Vivian. Boa noite. Tatiana, tchau, Vivian. Tatiana. Oi. Oi. A gente não ia apresentar, no caso, meu grupo Deus, não iria esqueci a apresentar. Menina, eu chamei vocês no início, esqueci. Esqueci o trabalho de vocês. Esqueci. Não, porque a internet estava caindo, aí os meninos acabaram de entrar mais tarde. Menino, vocês nem me lembraram, gente. Pelo amor de Deus, eu fiquei falando a aula toda, vocês nem me pararam para falar. E agora? Ih, gente. E agora? São 19h56. Dá tempo? 3 minutos? Rapidinho. Cadê? Deixa eu botar aqui. Agora já era. Já era? Meu Deus do céu. Hã? Já são 8h56, já saiu a metade da turma. Pois é, gente. Espera aí um Mais da cadinho. metade. E Espera por um que vocês cadinho, Nara. Vamos acabar não isso me logo. lembraram, minha gente? Pelo amor de Deus, é muita coisa na minha cabeça. Eu falei lá no início, ninguém se comunicou, ninguém falou nada. Aí eu segui, toquei o barco. Tem problema Pois não. é. Tá pronto aí, vocês também são uma benção. Tá bom, não tem problema não. Depois a gente vê isso direitinho. Tá bom? Tá bom, então. Tá Mas não bom, vai prejudicar então. a gente. Tá? Boa Depois... Boa noite. Lara, boa noite. noite, Tatiana, tchau. boa noite. Águida, boa noite. Heloísa, boa noite. Vanete, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Maria Eduarda, boa noite. Maurício, boa noite. Boa noite. Quem deu boa noite pode ir, galera. Letícia, boa noite. Lucas, boa noite. Maria Eduarda, boa noite. Vanete, boa noite. Boa noite, tô aqui, Vivian. Maria Eduarda. Vai com Deus. Jerusa, boa noite. Jerusa. Boa noite. Tati, boa noite. Maria Eduarda, boa noite. Lucas, boa noite. Tatiana, boa noite. Lucas Carvalho, boa noite, gente. Até semana que vem, se Deus quiser. Em 58. Até esqueci o negócio. Tchau, Lucas. Tchau, Tatiana. Tchau, Lucas. Cadê vocês? Parece aí. 20h58. Tchau, tchau.